Boa noite, minhas amadas. Essa noite eu vou ministrar a palavra, então, primeiro de tudo, nós vamos orar e buscar a presença do Senhor, amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero me colocar e colocar essas amadas, Deus, que estão ouvindo agora, Deus. Pai, que a tua presença, Senhor, que a tua direção e o teu controle sejam sobre as nossas vidas. Pai, me usa, Senhor, como um vaso, Deus, porque eu sei que eu nada sou e nada posso. Mas tu, Senhor, é aquele que capacita, Senhor, as nossas vidas. Deus, obrigado pela palavra que o Senhor vai ministrar esta noite. Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ministrar sobre Miriam. A Miriam, ela é líder no seu povo. Amém? Então, essa passagem está em Êxodo 15, 20. Então, a palavra do Senhor em Êxodo 15 diz: A profeta Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Amém? Bem, Miriam, ela era uma líder vista, as mulheres a viam como uma líder. Então, foi só ela tomar o tamborim para louvar o Senhor depois de uma grande vitória que o Senhor tinha dado ao povo, que foi a passagem do Mar Vermelho, ali onde o mar abriu e os matou os egípcios ali no mar. Então, ela como uma mulher que ela conhecia o povo, ela viveu muito tempo ali entre os hebreus e ela teve aquela passagem ali, ela foi escrava, ela viu o sofrimento do povo dela, o sofrimento da família dela, até eles saírem da escravidão do Egito, até Deus tirá-los da escravidão do Egito. Então ela acompanhou e ela não podia deixar passar isso em branco. Ela pegou o tamborim e as mulheres foram atrás dela. Então, eu quero mostrar a vocês uma Miriam, além de líder, como nós vimos aqui, ela é uma líder. Eu queria mostrar a Miriam corajosa. Essa passagem está em Êxodo 2:4, que diz o seguinte: A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Irmãs, aqui a mãe de Moisés, Joquebede, ela conseguiu segurar o menino por 3 meses com ela, porque naquela época todos os meninos que nasciam das hebreias eram mortos, amém? Então ela segurou o menino por 3 meses junto dela, escondeu, mas depois ela não conseguiu mais. Então ela pegou um cesto e botou no rio. E Miriam, que era a irmã do menino, ela ficou ali de longe observando o que havia de suceder. Irmãs, não está escrito aqui na Bíblia, mas eu creio que Miriam era uma menina, ela tinha entre 7 a 10 anos nessa época. Ela era uma menina que via a fé do pai e da mãe. Ela viu a fé da mãe de pegar o filho e colocar no rio, porque a mãe tinha certeza de que Deus livraria o filho, daria uma salvação ao filho. Ela teve essa fé e a menina ficou ali esperando o que havia de suceder. Ou seja, eu creio que ela também sabia que Deus haveria de fazer alguma coisa. Amém? Então, ela esperou. Irmãs, a gente não sabe, a Bíblia não nos diz o quanto tempo essa menina de 7 a 10 anos ficou ali esperando. E essa é a Miriam corajosa. Irmãs, porque uma criança, uma menina de 7 a 10 anos é uma criança. E ela ficou escondidinha no rio. E ali no rio havia muitos perigos. Ela estava no mato, ela poderia ter sido pega por um animal, não sei, ali era um lugar de perigo.
mas ela ficou ali esperando o que havia de acontecer. Então, ela foi corajosa. A idade dela, uma idade tão pequena, ela já era uma menina corajosa. Ela ficou ali esperando o que Deus haveria de fazer, tá? E eu quero mostrar outra Miriam para vocês. A Miriam inteligente e ousada. Essa Miriam inteligente e ousada está em Êxodo 2:7. Vamos ver o que diz. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá buscar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Irmãs, ela, nessa passagem, o menino estava no rio, ela sentadinha ali do lado do rio, vendo, escondidinha, vendo o que iria acontecer, e ela viu que a filha de Faraó veio se banhar com as suas servas ali no rio. E um tempo ali, ela viu aquele cestinho, a filha de Faraó viu o cestinho, pegou o cestinho e viu que era um menino e disse, ó, esse menino é das hebreias. E o menino era bonito, ela teve compaixão da criança. E a criança chorava. Então Miriam, inteligente, primeiro ela foi ousada, porque ela saiu do lugarzinho em que ela estava escondida e saiu para falar com a filha de Faraó. Irmãos, naquela época não era correto que os hebreus falassem ou perguntassem ou fizessem o que quer que seja junto da filha de Faraó ali, dos egípcios, não é? Porque eles não tinham direito de falar, eles não tinham, eles só trabalhavam, eles eram escravos, eles não tinham direito de opinar, eles não tinham direito de falar, eles não tinham nada. Irmã, ela poderia ter sido morta, menina, só por falar com a filha de Faraó. E ela teve ousadia de falar com ela e perguntar: tu queres que eu arrume uma ama de leite e que te crie o menino? Irmãs, ali ela foi inteligente, porque eu jamais pensaria uma coisa dessa se eu fosse uma criança de 7 a 10 anos. Como é que eu iria pensar em falar com uma mulher que poderia me matar? Ela era uma criança, irmãs. Ela teve a inteligência, ela teve a ousadia de ir falar ainda. Mesmo com o perigo que ela corria, ela foi falar com a filha de Faraó. E como nós vemos, em Êxodo 15:20, ela foi líder das mulheres naquela época. Ela levava as mulheres a adorar o Senhor, depois de uma grande batalha, ela levava as mulheres a louvar, a adorar, ela era uma musicista, ela tinha o dom da música, ela tinha o dom de louvar, de cantar, de adorar ao Senhor, e ela levou as mulheres a adorar o Senhor, a agradecer ao Senhor depois de um milagre, mais um milagre visto, depois de tantos que elas haviam de ter visto, que foi a saída do povo da escravidão do Egito, amém? Ela assumiu seu papel de liderança quando pegou o tamborim para louvar, ela teve senso de oportunidade, ela não saiu daquele lugar enquanto ela não viu o agir de Deus, ou seja, enquanto ela esperava que acontecesse alguma coisa. Ela encorajou as mulheres a cantarem. E eu quero ler em Atos 1:4. Em Atos 1:4 diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Irmãs, aqui Jesus está dando determinando, né, dizendo para os apóstolos que eles não saíssem de Jerusalém, porque ali veria a promessa, que era a promessa de Deus para eles. Então, o que eu entendo? O que eu entendo ali quando Miriam, o que Deus falou comigo ali, ó,
é que quando Miriam, ela esperou naquele lugar ali no junco, ali assim, na beira do rio ali, ela esperou que haveria de acontecer alguma coisa. A Bíblia não nos relata quanto tempo essa menina esperou, mas ela ficou esperando até que ela visse alguma coisa acontecer. Talvez ela disse, eu não sei, eu tô só falando o que eu penso. Ela provavelmente esperou ali que Deus haveria de fazer alguma coisa. A gente não sabe o tempo que ela esperou, se foi um dia, se foi uma noite, se foi minutos, horas, não se sabe. Mas ela esperou. Irmã, nessa minha caminhada e na caminhada de cada uma de vocês, talvez vocês também viram muitas mulheres desistindo. Há pouco tempo no grupo mesmo, uma mulher desistiu do casamento. Eu tenho visto muito disso. Mulheres que desistem, que estão cansadas, que não aguentam mais. E muitas vezes a gente se encontra assim, cansada, a situação não melhora, às vezes a situação muitas vezes só piora. A gente ora, a gente busca, a gente guarda o Senhor na nossa vida, a gente coloca o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento como o lugar que lhe é devido na nossa vida, mas a gente não vê nada acontecer. E às vezes isso nos frustra, nos leva a sair ali como dos discípulos, eles talvez queriam sair daquele lugar. E Jesus disse, não, não saiam de Jerusalém. Esperem a promessa se cumprir. Então, é isso que Miriam talvez também esperou. Miriam esperou até o Senhor vir e fazer alguma coisa. E o Senhor foi tão bom com Miriam que ainda permitiu que ela fosse agente naquela hora, naquele momento, para ajudar a família, o irmão. Então, o que eu penso, o que eu acho nessa situação? Eu sei que muitas de vocês, e eu também, nos desgastamos com a luta, com a tribulação, mas Deus é maior do que todas as coisas. Se Ele nos colocou nesse lugar, nessa liderança das nossas casas, das nossas famílias, é porque Ele tem algo para nós. Ele tem algo preparado. E muitas vezes eu sei que o tempo, a tempestade, as angústias, as tribulações nos levam a pensar em desistir. Mas vamos esperar como Miriam esperou. Ela não olhou para a situação, ela não olhou para os perigos, ela teve ousadia, ela foi ousada, ela foi corajosa, ela foi inteligente, ela foi líder na época dela. Irmã, vamos tomar isso como se fosse para nós mesmas, nós esperarmos no tempo do Senhor, não importa se está demorando, não importa se você está vendo alguma coisa acontecer ou não, Deus está no controle. Quando eu participei do Cura, uma coisa me chamou muita atenção. Um vídeo que elas nos enviaram na época da crucificação, quando houve a crucificação, tudo, eu li ali assim que umas palavrinhas que as meninas postaram ali, que Deus, Ele não perde o controle da nossa vida. Aquilo ali, sabe, me marcou muito. E do Cura até o Restaurar até hoje, é uma coisa que eu levo na minha vida. Deus não perde o controle da nossa vida. Irmãs, pode estar acontecendo uma tempestade na tua vida. Pode o chão estar desabando debaixo dos teus pés. Mas Deus, Ele não perde o controle. Ele sabe de cada situação, de cada problema, de cada tribulação. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Mas a gente pensa, será que Deus sabe? Sabe, irmãs. Deus sabe. Deus é Deus. E Ele nem um só segundo da nossa vida, Ele perde o controle da nossa vida.
Amém? Por isso vamos ficar no lugar que Deus nos colocou, que Deus tem nos colocado como mulheres líderes da nossa casa, para levarmos a nossa casa para a salvação, levarmos os nossos filhos para a salvação, a vida dos nossos maridos, porque pode estar acontecendo qualquer coisa, mas Deus, ele está no controle, não importa se é coisa ruim ou se é coisa boa, Deus está no controle, irmãs. Não desistam, porque aí é o lugar que Deus te colocou, assim como Miriam foi colocada naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Assim Deus nos colocou aqui, nos trouxe aqui, até aqui. Deus está nos guardando, Deus está fazendo a obra dele. Talvez muitas digam, mas eu não vejo nada acontecer. Tu não conheces a minha vida. Mas Deus conhece. Deus não perde o controle das nossas vidas, Ele nos ama. Nós somos meninas dos olhos dele. Tenha um pouco mais de calma, espere mais um pouco, que a provisão do Senhor virá sobre as nossas vidas, o milagre do Senhor virá. Eu creio em nome de Jesus, amadas. Não desistam, porque Deus tem um propósito para tudo isso. Deus é um Deus de propósito, amém? Deus as abençoe. É isso que Deus tinha a falar primeiro ao meu coração e depois ao coração de vocês, amém? Deus as abençoe. Beijo.